lá e joga um pouquinho. Uma vez que você entra dentro desse cenário, é complicado você largar, porque é apaixonante e é cativante. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar muito mais e me informar muito mais sobre esse mundo do esportes como um todo. Então eu não passei só a jogar o Pro Clubes, eu passei também a acompanhar o mundo dos esportes. Eu passei a acompanhar o Counter-Strike, acompanhar o cenário. Você ficou imerso. Eu fiz uma verdadeira imersão nisso tudo. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí é uma diferença muito grande que a gente tem dentro do cenário do futebol para o cenário do esportes. Diferentemente do futebol, que tudo estava muito pasteurizado, por assim dizer. Por exemplo, um jogador vai dar uma entrevista na Rede Globo e nessa entrevista perguntam, e aí, como foi o jogo? Mas o professor mandou ganhar os 3 pontos. Buscamos 3 pontos e tal. E aquilo ali realmente tem um distanciamento. Você não conhece muito quem que era aquele cara. Essa geração que veio crescendo com o esporte estava acostumada a abrir live e trocar ideia sem filtros com o público. Era uma geração que estava acostumada a se expor. E com isso você conhecia mais a jornada e a trajetória daquele cara. E aí, o Gaules, por exemplo, é um exemplo disso. Ele é um cara que estava passando por uma depressão severa. Ele tinha tido muito sucesso, sido um jogador mundialmente bem sucedido, mas o mundo dos esportes ainda não era como um futebol, que você conseguia resolver a sua independência financeira dentro dele. Ele sofre um tombo, isso aí tem vários conteúdos que ele conta essa história, e que ele chega a se viver uma situação muito complicada, e ele decide abrir live e começar a falar do que ele sabia, que era Counter-Strike, e fazer companhia para as pessoas. Ou seja, ele tinha um conhecimento que ele estava imerso nesse mundo, ele começou a abrir live e a monetizar esse conhecimento que ele tinha em cima disso e de criar relações com as pessoas em cima disso. Exato, mas num primeiro momento era muito uma fuga para ele. E ele, por exemplo, na época, aquele período na Twitch, por exemplo, você botava a sua meta do que você queria de donate, que as pessoas doavam muito dinheiro. E ali era para comprar o almoço, para comprar a janta. Era uma situação realmente muito dramática, né? Que ele conseguiu superar e se tornar depois o maior de todos. Mas por que eu tô falando isso? Sim. É essa proximidade que a internet gera de uma conexão real que você tem com, às vezes, os pro players de esportes que você nunca vai ter com o jogador do Flamengo, com o jogador do Santos. Por quê? Porque ainda é um mundo que você tá dentro de uma realidade em que as pessoas no esporte estão acostumadas a se expor. Então, você via o Fallen, que é o maior jogador que eu te falei do Counter-Strike, abrindo live e ensinando e trocando ideia e passando a rotina dele com a esposa dele, o Bartô, que é o cachorrinho e tal. E, cara, essa proximidade e esse mundo diferenciado, que ainda assim é dentro da competição, foi o que me chamou muita atenção, cara. Entendi. É como se fosse, por exemplo, o Neymar do esporte abrir uma live e explicar como é que ele faz os dribles dele. Exatamente. É isso. Isso eu achei muito interessante. E aí eu falei, cara, tem uma coisa aqui crescente. O futebol já está totalmente desenvolvido, né? Desde 1930 e poucos começou a Copa do Mundo do futebol. Então, pô... Não, e antes da gente continuar, obviamente a gente... Todo mundo que a gente traz nesse programa, de uma maneira geral, a gente fala sobre a referência profissional. Então, por exemplo, podcast Bússola Profissional, você é a referência profissional de quem está assistindo, de uma maneira geral. Sim. E eu queria saber qual é a tua referência profissional. Eu acho que nesse caso é o Gaules, né? O Fallen, os dois juntos. Dentro do mundo do esportes, você citou os dois, que foram os que eu mencionei aqui. Você tem o Gaules na parte de produção de conteúdo e influência, e o Fallen, sem dúvida alguma, pelos negócios e empreendimentos que ele conseguiu conduzir e construir no momento que o CS estava decadente. Então, no momento antes de surgir o CS 1.6, que foi quando o CS voltou à sua dinâmica de sucesso muito grande, o Fallen, para poder se manter vivendo do game, ele criou o que se tornou depois a Games Academy. Ele começou a dar aula de Counter-Strike. Monetizar o conteúdo dele, né? Exato, ele começou a criar formas de monetizar o conteúdo. Então não é só você ganhar dinheiro para jogar em um time, uma franquia ou algo do tipo. É você também ter outras maneiras de monetizar o teu conteúdo, de você ou ganhar por visualização numa Twitch da vida, no YouTube, dando uma aula, ou então você simplesmente pegando e vendendo uma academy, uma mentoria ou algo do tipo, uma comunidade. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Falaremos muito sobre isso, mas é legal justamente isso, que várias das referências das coisas que a gente vai criando, claro que a gente vai adaptando e
recriando e tendo outras e novas ideias, mas vem daquilo que as pessoas já fizeram com sucesso. E não é uma cópia, é uma inspiração. Porque, nada se cria, tudo se copia. Se copia e se adapta. Se adapta, com certeza. Se adapta. E aí aquilo, o Fallen, ele cria a Games Academy, e aí você realmente vê um mundo em que ele conseguiu, dentro do momento que a modalidade dele estava decadente, ele transforma em negócio e chega um ponto que ele já explicou que ele chegou a ter 1.000 alunos. E aí foi o que virou um problema também, porque aí o CS... bom problema, né? Um bom problema, porque o CS ele se desenvolveu, cresceu pra caramba, ele tinha que ir para os Estados Unidos para poder realmente estourar e virar campeão mundial, só que ele tinha 1.000 alunos. E aí é quando ele faz uma sociedade em que ele cede a participação dele para outras pessoas que criam a Gamers Club, e aí você mistura Games Academy com Gamers Club. Então, todo esse segmento de negócio empresarial já era uma coisa que tinha me chamado muita atenção, porque a internet tira as barreiras que você tem para poder realmente desenvolver o seu negócio. E aí, também muito se associa ao que a gente tem no ProClubes, porque o ProClubes ele é um modo mais complexo se você for pensar como ferramenta de negócio, porque todo investimento que você tem que fazer, você tem que pensar em 11, e 11 acaba sendo muito mais complexo. Mas ainda assim, você tem um time de 11, então você tem um potencial público consumidor e comprador de que cada time tem 11 pessoas. Você tem um benefício e um malefício, né? No caso, para você sustentar uma estrutura com 11 players, mais um técnico, é uma estrutura que não é barata. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente está falando de 11 pessoas que têm pais, que têm mães, que têm sobrinhos, que têm tios, que têm amigos, que vão exponencialmente começar a dar uma audiência maior para o ProClubes. Somando ao fato do futebol, do sonho do brasileiro, somando ao fato disso tudo que a gente está falando. Exato. Olha o potencial disso. Você chegou exatamente onde eu ia puxar. Porque diferentemente do Counter-Strike e do League of Legends, o que é o legal deles, o diferencial? Eles têm o mágico. Eles trabalham no ambiente... Eles fazem o que ninguém consegue fazer. Exato, no mundo dos games. Sim. Mas o que é legal do futebol? É muito fácil qualquer pessoa ligar a sua TV, botar lá no aplicativo do YouTube ou tá com um celular como esse aqui e conectar e entender que aquilo é uma partida de futebol. Então, embora o público dos esportes seja um público majoritariamente composto por garotos que fazem parte dessa realidade, o público do ProClubes não, porque o público do ProClubes dialoga com o sonho do brasileiro de você ser o jogador de futebol. E esse é o ponto que eu acho muito interessante também, que é o fato, por exemplo, do Counter-Strike, você ir pro lado mágico, que é o Counter-Strike, é um jogo de tiro, para quem não conhece, é um esporte de tiro, de estratégia, enfim, de desarmar bomba, tem vários modos ali, eu não sei ao certo qual é o competitivo, não tô imerso no modo Counter-Strike, mas é você poder fazer, entrando pelo lado psicológico, é você poder fazer algo que você não pode sair pegando uma arma e, né... Na sociedade. Não deveria, pelo menos. De preferência, você não deve fazer isso. E é algo que você acaba fazendo como se fosse um polícia, ladrão, um bandido e policial. De uma maneira geral. Então, dois squads diferentes. Mas no futebol, você pode pegar uma bola e você pode jogar. Sim. Mas você não pode ser o melhor. Você não pode estar em um clube. Você não pode fazer um gol numa final. Você não pode ser essa sensação que você gostaria de ser. Poder você até pode, mas você Quais as probabilidades? Você vai ter que passar por esse funil absurdo dentro do Brasil. Então eu acho que essa é a grande diferença. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente pode estabelecer aqui dos outros esportes que fazem sucesso hoje, como Counter-Strike, LoL. A gente tá falando de algo mágico, de algo que você não tem como fazer, ou pelo menos não deveria, como ser humano. Agora o futebol você consegue. Mas o último nível, que é o nível que todo mundo quer chegar, você só vai conseguir no game. Pelo menos 0,001 vão conseguir de outra maneira. Mas o resto consegue só no game. E eu acho que isso... Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente. E dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro... Acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.